Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um BetimCast, nosso podcast do Jornal Tempo Betim. Nosso ponto de encontro de toda terça-feira, 7 da noite, aqui no YouTube. Durante muito tempo, empreendedorismo feminino foi considerado algo assim como exceção, algo raro ou quase um passatempo. Mas o mundo mudou e o mercado também. Posicionamento e influência se tornaram ferramentas fundamentais para você garantir a tão sonhada transformação econômica, editorial, né, produzindo seu conteúdo, e também social. E para falar um pouquinho sobre essa evolução, sobre essa transição e como que é aliar empreendedorismo e a vida, né, a dupla jornada como mãe, esposa, né, e ativista também, como alguém que está fazendo o bem para os outros, a gente tem o prazer de bater um papo com Shirley Miranda, uma das nossas colunistas do Jornal Tempo Betim, e eu tenho o prazer de te receber. Seja muito bem-vinda, Shirley. Obrigada, Marcinho. É um prazer enorme estar aqui e falar de um assunto que eu gosto tanto, onde a gente traz muita clareza para as mulheres que estão perdidas nesse momento, mulheres que têm dupla jornada, até muito mais que dupla jornada. Me conta aqui uma coisa, antes a gente falar sobre o assunto, né, a gente vai bater papo hoje, me conta como foi a sua chegada a Betim, se você é de Betim, me conta como que entrou Betim na sua vida. Márcio, eu sou nascida e criada em Betim. Meus pais também são betinenses. Todo o núcleo familiar é de Betim. Então, eu sou Betim da gente. Cria da cidade mesmo, Cria né? da cidade. Qual bairro que você morava? Você mora no mesmo bairro? Inclusive, meu pai mora até hoje ali no Santo Inês. Fui criada lá até os 17 anos, quando eu me casei, aos 17 anos, e mudei para onde eu moro até hoje, né? Então, meus pais moram em bairros separados, mas tudo em Betim. Estudou em Betim, fez tudo no Amélia Santana, do início até o fim, da primeira série ao terceiro ano. Então, sempre ali, do ladinho da minha casa. E Betim é uma cidade incrível que eu amo. E que a sua história começou e segue nela, né? E segue com muito amor e dedicação. A gente tá falando de trajetória, mas a sua trajetória tá realmente muito ligada ao empreendedorismo, né? Sim. Me conta como que isso começou. Você falou que você casou muito nova, com 17 anos, já tem filhos adultos, tá, gente? Essa moça bonita, nova desse jeito, mas já tem filho adulto. Me conta como que foi que o empreendedorismo chegou na sua vida? Foi uma necessidade? Foi uma ocupação de tempo? Como que foi? É até engraçado que sempre tive estrutura familiar na infância, mas aos 9 anos de idade, eu já começava a empreender. Eu sempre gostei muito de vender. Não era necessidade, eu tinha uma família bem estruturada, mas eu pegava frutas no quintal do meu avô e vendia. Sempre gostei de vender. Aí, assim, meu pai vendo aquilo, eu muito nova, eu sempre pegava abacate, pegava jaca, manga e vendia. E teve uma época que eu comprava no sacolão da rua de baixo e coloquei uma barraquinha que eu mesmo montei junto com o primo e vendia mais caro, o pessoal sempre comprou. Porque tinha que ter o lucro, né? E as pessoas compravam. Então, assim, eu sempre gostei, é uma coisa que nasci com isso. E aos 9 anos também, meu pai vendo isso, ele foi na galeria do ouvidor e trouxe um estojo de folheados. E ali eu vendi tudo, muito rápido. E ali eu comecei a gostar mais ainda. Sempre fiz isso, fazia teatro, sempre gostei de trazer eventos. Eu fazia teatro, eu dublava a Mara Maravilha, eu dublava as cantoras da época, porque eu não aceitava dublar a Xuxa, porque eu nunca fui loura. Então eu dublava a Mara. E eu cobrava para o pessoal ir, eles iam. E tem um detalhe, esse dinheiro eu comprava pipoca, bala e ia distribuir junto com um primo meu, fantasiada, balas, pipocas na periferia. Já tinha essa coisa do social ali, ainda criança, né? Além do empreendimento, o social sempre veio comigo. Ser empreendedora, mas cuidar de quem precisa. De quem estava, né, próximo ali, de alguma forma necessitado. Exatamente. E como que foi essa jornada, assim? Tá, aí você é pequenininha, você já tinha isso e tal, mas aí você teve menino muito nova, né? Sim, mas na fase de mãe, criança, como que foi isso? Você já estava empreendendo ou foi depois? Não, eu comecei a empreender aos 9 anos e nunca parei.
No período que eu engravidei, minha gravidez Mas foi nessa adolescência você empreendia com o quê? vendendo a bijuteria. Continuou fazendo e foi fazendo? Não, Sempre eu com fui vendas? além. Duas proprietárias de uma confecção. Eu sou muito grata à Alice e à Lúcia. Elas confiaram em mim, me vendia na promissória. Aham. O que eu vendia, eu acertava, o que eu não vendia, eu devolvia. Então, ali eu vendia o tempo todo. Era o consignado, É o né? consignado. Então, assim, eu vendia, assinava a promissória, ia lá e pagava. E isso, assim, menina, criança. E sempre gostei. Eu paguei minha faculdade, depois de casada, vendendo acessórios, o capim dourado, vendendo roupas. Então, assim, Sempre fui vendedora. sempre gostei de vender e ajudar o próximo. Sempre. Que bacana. Sempre teve esse equilíbrio. Eu vendo, mas ajudo alguém. Eu tenho isso de nascença. Porque eu era criança, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu já fazia isso. Eu sempre Aham. quis ajudar o próximo, eu sempre gostei. Eu sempre fiz coisas que muitas pessoas não sabem. Sempre ajudei, ia a missões. Ninguém sabia, eu não tinha nem Instagram. Então é uma coisa minha. Você já fazia, já desenvolvia, né? Exatamente. E loja propriamente dita, como foi que chegou na sua vida? Como que foi a dificuldade para conseguir fazer isso? Ô, Márcio, a loja já era um sonho. Imagina quem vendeu roupa a vida inteira, né? Desde criança, sempre tem um sonho de ter loja. Uhum. Mas eu sempre fui muito pé no chão. Para ter uma loja, você precisa ter um plano de negócio, principalmente antigamente. Né? Você tinha que pesquisar o mercado, você tinha que ir a campo. Hoje você Ainda traz o também, chat né? GPT, ele te dá informação, no Google ele te dá informação. Hoje tem a internet ao nosso favor. Facilita, né? Que não tinha antigamente. Antes você ia ter que ir a campo mesmo. E eu fui fazer a minha faculdade e meu TCC foi meu próprio negócio. Que legal. Que eu sonhava ter. Eu não tinha condições, mas eu profetizei Aham. e mentalizei que eu teria. Desenvolveu ali o projeto do que... E outra coisa, todo dia que eu ia ao salão que tinha ao lado da onde era a Noni, eu falava, essa loja vai ser minha. Eu vou alugar, não tinha dinheiro. Eu vou alugar essa loja. Então, o poder das palavras, eu falo isso muito, né? Com as minhas mentoradas, com as pessoas na rede social, o poder das palavras. Eu falava, essa loja vai ser minha. E foi. Por 17 anos, até o dia que eu quis mudar o ciclo. Fechei o ciclo da Noni e hoje estou como mentora. Mas foi uma coisa incrível, porque eu já saí da faculdade com o meu plano de negócio em ação. E ali eu comecei, foi uma loja... né? E foi uma loja de sucesso enquanto ela teve aberta. E você já tinha esse olhar para moda, porque era uma referência, né? De estilo. Sim, a Noni sempre foi referência. Ainda tem cliente que me chama Shirley. Você tá com a loja pelo menos em outro lugar? Porque eu só consigo comprar aí. Quantas vezes eu escutava assim, Shirley, fui em tal shopping, andei Betinho todo, só consigo comprar aqui. Que legal, né? Um feedback legal. Isso eram vários clientes sempre falando isso. Porque eu tenho um gosto mais refinado, não tinha aquela repetição de roupa que você vai numa festa e tem várias mulheres com o mesmo look. Isso nunca aconteceu. Então, eu sempre trouxe essa coisa mais... particular, exclusiva. né? Exclusiva. Mais particular, exclusiva. E me conta aqui uma coisa, mas a gente tá falando do quanto é bacana essa trajetória, mas a gente nem só de flores vive a vida de uma empresária, né? Jamais. Quais são os maiores desafios, assim, para quem empreende? E principalmente, a gente já puxar para o seu lado, né, da mentoria, do seu trabalho com outras empreendedoras. Quais são os principais desafios que a mulher encontra hoje para empreender? Sobretudo, empreender com moda, com estilo, beleza. Quais são os desafios, assim? Como você falou lá no início, a dupla jornada. Hoje tem mulheres que têm além de dupla jornada. E o apoio, porque nem todas têm uma base, não têm um apoio. Eu consegui tudo o que eu consegui graças ao meu marido, meus familiares, que meus filhos eram pequenos, e eu tive esse alicerce que me ajudou. Quantas empresárias hoje não têm um marido que apoia, não têm familiares, às vezes moram longe. Não tem nenhum companheiro. E não tem ninguém, são mães solo.
Então, assim, existe essa dificuldade muito grande e ainda um próprio preconceito da própria mulher. Muitas das vezes a mulher não apoia a mulher que está próxima. Ela apoia a outra coleguinha, mas não está apoiando quem está próximo. Você acha que a mulher é muito competitiva entre elas, assim? Sim. Ainda existe sim. muito esse perfil? Existe. E hoje, como mentora, eu tenho um diagnóstico para isso, que é mulheres feridas lá atrás, na infância. Aonde minha mentoria eu trabalho o de dentro para fora, destravando o que impede ela de crescer com essa competitividade, aonde vem o medo de expor, de gravar. Por quê? Ela pensa assim, o que o outro está pensando de mim? E isso é porque ela pensa o mesmo. O que ela pensa diz a respeito dela. Sim, claro. Né? Então, esse medo, esse julgamento está dentro dela. Essa busca por validação também. Exatamente. Né? A busca por validação mostra que ela é sensível. Mostra o quanto ela está ferida e machucada por dentro. Então, o que é mais desafiador hoje para as empresárias que eu tenho mentorado é esse medo do julgamento, o medo de expor. São excelentes profissionais, mas não estão crescendo, não estão um nível acima, porque tem medo de aparecer na rede social e mostrar seu trabalho. Então, a mulher, além dessa coisa toda do ter que se dedicar ao negócio, né, um empreendimento, de estudar, pesquisar, se dedicar, ela ainda tem, obviamente, é uma coisa que não é nova, a gente já sabe dessa situação, desse cenário, ela tem que se dividir em várias para dar conta de outras tarefas, e isso acaba, você acha que isso é inegável? Isso afeta no resultado do empreendimento, do negócio? Muito. Isso vem trazendo um peso, né? Ela desgasta tanto, ela tem uma energia sugada em lugares errados. E já tem todo esse peso que você falou. E existe essa cobrança, essa energia que ela poderia estar colocando no seu negócio, começa a ser minada em outros fatores. Porque ela já tem que preocupar com o filho, que a maioria são mães, casa. Porque por mais que a mulher tenha uma pessoa que ajude ela em casa, ainda assim a tarefa é da mulher. Sim, sem né? dúvida. Por mais que tenha um homem que ajude, ainda assim a tarefa é da mulher. O homem está trabalhando e a mulher está trabalhando. Quem que vai levar o filho que está doente ao médico? O homem ou a mulher? Normalmente. São raros os casos, né? Então, geralmente são as mulheres. Então, assim, o peso sempre vai vir. E, além disso, a cobrança é tão grande que ela está minando, ao invés de estar se aceitando, se amando, se reconhecendo, para estar colocando energia no lugar onde vai trazer dinheiro para ela. Onde ela precisa, né, nesse momento, se dedicar, se Exatamente. esforçar. A importância da rede. Você falou uma coisa muito importante. As mulheres, existe ainda essa competitividade, esse ciúme, essa coisa do criticar a outra e tal. Qual que é a importância da rede feminina, das mulheres se unirem, né, em torno deste assunto tão importante que é o empreendedorismo feminino? Hoje, eu falo que nós temos que ser comunidade. É muito além de uma rede, é uma comunidade, onde uma apoia a outra. Hoje eu tenho um Impulsionar que eu falo todos os dias, gente, aqui não é um grupo, aqui tem que ser uma comunidade onde uma apoia a outra. Nós temos lá empresários de todos os Que é a sua mentoria, Impulsionar é a sua mentoria. Não, o Impulsionar é o grupo de mulheres empresárias que reúne mensalmente para network, a troca de experiência e sempre uma palestra que vai agregar dentro do empreendedorismo. Uma palestrante convidada que vem falar sobre o assunto, a temática principal que é o empreendedorismo. Exatamente. E a gente tem que estar em mesas certas. Porque se a gente está em mesas que vai consumir mais, que aonde você vai existe aquela competitividade, lá não existe isso. Nós temos empresárias de nível A como empresárias de nível B e todas são tratadas iguais. E o que eu tenho trazido para todas é que nós precisamos dessa união, dessa comunidade, porque a gente só cresce assim. E enquanto outras estiverem pensando em competir e estar lá para mostrar seu look, sua maquiagem, apesar que, graças a Deus, no Impulsionar isso não existe, mas eu sei que outros lugares existem, não existe porque eu conduzi isso, que todas são iguais. E todas têm que ser tratadas iguais. Mas eu trago ainda, eu vejo
uma dificuldade ainda de uma indicar a outra, mesmo estando há mais de um ano no mesmo grupo. A gente vê essa dificuldade. Então, eu trago o quê? A comunidade. Gente, nós crescemos quando nós agimos como comunidade, porque nós precisamos dessa rede de apoio, não só em casa, mas como estar em um lugar certo onde vai trazer essa rede de apoio e um crescimento. E com as pessoas certas, que estão na mesma vibe, têm os mesmos objetivos, estão vivendo as mesmas dores, né? E o que os principais pontos que essas mulheres te contam no Impulsionar? Quais são os relatos? Que tipo de relato que você ouve lá? E os que mais te marcaram? Sem falar os nomes, obviamente, claro, né? Pra gente não expor ninguém. Não só no Impulsionar, mas também na mentoria, o que mais me preocupa, na verdade, é a falta de coragem de pegar uma câmera, de pegar um celular e mostrar seu serviço. Ainda, Shirley? É o que mais tem dificuldade. É o maior de todos. Que a gente vive uma época que tá todo mundo com o celular na mão. Nós estamos aí com excelentes profissionais, mas que não tem coragem de mostrar. Olha, eu faço essa caneca. Olha que caneca linda. De que área? Todas. Todas? Eu tenho mentoradas de todas as áreas. Tipo, beleza e moda, que são pessoas que têm normalmente mais facilidade com isso, também passam por esse tipo de dificuldade? Muitíssimo. Que interessante. Muitíssimo. E muitas têm lojas lindas. Eu tenho uma mentorada, ela não é daqui de Betim, ela tem um potencial enorme e não vende porque ela não aparece na rede social. E não consegue. E hoje a moda, se você não aparecer todos os dias, hoje não é só aparecer mostrando esse casaco. Hoje é aparecer mostrando qual é a utilidade. Como você pode. É despertar desejo. Porque ninguém compra catálogo mais. A compra é o quê? Despertar desejo. Despertar vontade de ter. Né? Porque catálogo ninguém usa mais. E hoje a empresária que não desperta o desejo na rede social, ela está fora. Por quê? Quando você vai comprar alguma coisa, você é homem. Geralmente o homem vai no Google, né? O homem é mais prático. Mas, na maioria das vezes, você vai comprar uma caneca, você olha aonde? No Instagram. Não, eu vejo basicamente tudo que eu vou ver, eu sempre procuro ver se a loja, a marca, a empresa tem perfil no Instagram. Exatamente. Se é ativo, se tá lá, se tem promoção, se tem link com cupom, sabe? É lamentável, porque todo mundo sabe disso, ninguém quer ver aqueles Instagram só com artes estáticas. Não. Nós queremos o dia a dia. Hoje o Instagram, inclusive, não usa aquele vídeo certinho mais. Hoje as pessoas valorizam pessoas reais, aonde mostra ela mesmo em vídeo que não é bem elaborado, igual antigamente era. Não, o Instagram realiza isso, está proporcionando isso, que é perfeito para quem não sabe editar. Mostra lá seu trabalho. Então, assim, de tudo que eu vejo, Márcio, em primeiro lugar, o medo do julgamento por aparecer na rede social, o medo de não ser boa, e o segundo, o financeiro ainda, porque muitas são profissionais. Por exemplo, eu formei, eu sou médica, ou eu sou enfermeira esteta, ou eu sou fisioterapia esteta, eu sei fazer aquele trabalho. E eu faço tão bem feito, mas eu não sei cuidar do meu financeiro. Então, elas estão pecando que é nisso, muito comum. Não sabem o que é lucro, não sabem o custo de um procedimento real, não sabem o custo. Então, eu vejo... Precificar e assim sabem, tudo, né? Não sabem nada. Então, assim, o que mais me chama atenção é o bloqueio da rede social. O segundo é o financeiro, que geralmente é, assim... Caótico, né? E estratégia, não tem. Por isso que hoje eu atuo, minha mentoria, mais como estrategista e cuidando das feridas. Onde eu estou atuando juntamente com o marketing das pessoas. Porque hoje, infelizmente, estão entregando um marketing que não é usual mais. Estão entregando um marketing que era há 10 anos atrás. A pandemia fez isso evoluir muito rápido. E parece que as pessoas não estão evoluindo. E muda o tempo todo. Exatamente. O tempo todo. Eu faço curso de marketing, assim, mensalmente. Né? E tem que se atualizar o tempo todo, Quantas vezes você já ouviu o termo você é blogueira pejorativamente? O que você responde para as pessoas quando elas te chamam assim?
Eu ouvia isso muito no início, né? Eu falava, não, eu sou blogueira do meu negócio. Eu estou mostrando o meu negócio. Eu tive que ter coragem. Inclusive, eu sou muito grata a uma pessoa que você conhece, o Ronaldo Silveira, que eu tinha muito medo. Sabe esse bloqueio que eu tô falando? Eu tinha Ronaldo muito é medo. fotógrafo, trabalhou com a gente muito tempo no Jornal do Exato. Excelente pessoa. Uma pessoa, assim, que eu sou muito, muito grata, porque ele acreditou em mim. Ele falava, Shirley, você consegue. Ele ia lá pra minha loja, falava, veste roupa que nós vamos fazer foto. Eu era dura. Eu morria de medo. E assim, o medo de quê? De ser julgada. De ser chamada de blogueira. Então, e as pessoas... Gente, por que disso? Nós somos a nossa imagem para vender. Então, pessoas compram de pessoas. pessoas compram de pessoas. Gente compra de gente. Então, ali, ele me ajudou, ele fez fotos. E dali eu comecei realmente a ser a blogueira. Né? A blogueira, que o meu médico, que eu sou muito grata também, o doutor Alexandre, ele falava, você precisa abrir um Instagram. Não tinha Instagram meu, eu tinha Danone. Eu mandava tanto cliente para ele, que ele falou assim, não, você tem que ter um Instagram. E dali começou a nossa parceria, que tem mais de 10 anos que eu sou parceira dele, por causa dessas indicações que eu nem tinha no Instagram. Então, tem duas pessoas que eu sou muito grata que acreditaram em mim, que é o Ronaldo Silveira e o doutor Alexandre, que acreditou em mim e eu me permiti desbloquear. Você sente que existe uma pressão maior por resultado, por sucesso, por reconhecimento, por você ser mulher? Da sociedade, da comunidade? Olha, Márcio, eu sou uma pessoa que eu sempre agi muito. Talvez um erro meu é me cobrar tanto. Então, eu não espero isso do outro. Então, se existe essa cobrança do outro, não me afeta. Mas existe, sim, em outras mulheres. Mas comigo, eu já me cobro tanto que o que vem do outro, eu já estou à frente. Então, para mim, não. É muito tranquilo. Talvez até um defeito meu, né? De me cobrar tanto, de querer tanto. Mas isso... talvez seja uma forma de você se proteger disso também, né? Mas eu falo... Assim, pensar antes do que pode dar errado, do que podem me cobrar, do que podem me apontar. Então, deixa eu resolver antes, porque aí não vai ter... É como quando eu... Se antecipar a crítica, digamos assim, Exatamente. Eu me antecipo. E quando eu fechei a Noni, eu falei, gente, eu estou fechando a Noni de cabeça erguida e é simplesmente saber fechar um ciclo. Porque muitas pessoas não sabem fechar ciclo. O ciclo não é só de uma empresa, o ciclo é de um trabalho. Um relacionamento, uma amizade. Um relacionamento amoroso, uma projeto. Amizade. Um filho que vai para fora, né? Aquela mãe que sente... Ou que casa, né? A mãe que sente o ninho vazio. Então, eu sempre soube antecipar isso para que eu fique bem, tranquila comigo. Então, antes de eu fazer qualquer coisa, Márcio, eu me programo muito. Eu não ajo por impulso, eu tenho muitos pés no chão. Eu acho que todo mundo, agindo assim, sofre menos. Então, quando eu fechei a loja, eu tive muitas pessoas, o que você vai fazer na vida? Eu falei, não sei, eu tenho certeza que eu vou descansar um tempo. E assim descansou? Assim eu fiz. Eu não descansei um ano que eu queria. Mas eu fiquei realmente 4 meses muito tranquila. Fui para a Europa, voltei, reformei tudo do jeito que eu queria. Inclusive, meu escritório é onde era a Noni. Então, tá assim, do jeitinho que eu queria, no tempo que eu precisei. Eu achei que eu ia precisar de 1 ano. Eu percebi que com 4 meses eu consegui voltar. E estou muito bem, estou muito realizada. Então, assim, eu não deixo esse sofrimento do julgamento me afetar. Quando foi que você percebeu que ser só empresária já não era mais aquilo que fazia os seus olhos brilharem? Que em algum momento você percebeu isso, falou, bom, não é mais isso. Olha, foi muito interessante quando eu me candidatei a vereadora. Eu falo que foi uma pós-graduação para minha vida. Como eu precisei daquilo. Eu entrei sabendo... Você sabe que muita gente sai, inclusive, traumatizada e não quer nunca mais mexer com isso, né? Hoje eu posso falar que não. Mas eu queria entender o que era. Eu precisava passar por aquilo. Márcio, foi difícil? Muito. Mas foi perfeito para o meu crescimento e para a chave virar para ver que eu não queria mais estar por trás de um balcão, estar fazendo compra de madrugada, estar
Não conseguia mais ficar atendendo o cliente. Então, eu sou uma pessoa que, se eu estiver ali, eu vou me doar 100% no que eu me proponho a fazer. Você vai percebendo que determinadas tarefas né, responsabilidades ali daquele ofício, daquela labuta ali, já não condizia mais com aquilo que fazia seu coração, não batia, não palpitava mais. Eu amei enquanto eu tive. Na hora que eu vi que não fazia meu coração disparar, os olhos brilharem, acabou pra mim. E sinceramente, tá? Que eu sei que você é sincera. Se frustrou com o resultado das eleições? Você esperava uma outra coisa? Eu fui muito bem assessorada. Muito bem assessorada. A gente esperava um resultado um pouco maior. Já entrei sabendo que eu não ia conseguir, né? Até mesmo pelo partido que eu fui. Eu sabia que eu estava entrando com propósito. Cumpri meu propósito 100%. Eu trabalhei como se eu fosse ganhar, sabendo que eu não teria essa chance. Mas quem me assessorou muito bem 2 dias antes, falou: Shirley, você não vai ter aquele número de votos por isso, isso e aquilo. Então, assim, eu fui muito bem assessorada, muito pé no chão. Mas no coraçãozinho, amor, vamos aqui para nós. Só nós dois aqui, só nós dois nesse papo. Mas realmente, eu fiquei assim... Cria uma expectativa, né? Claro. Mas quando você é preparada, você não sofre tanto, você não se permite. Espera aí. Por que você está sofrendo por isso? Você sabia, 2 dias antes te falaram que você ia conseguir X, e foi o que eu consegui. Porque a gente tinha lá 2 vezes mais do que eu consegui. Aí 2 dias antes, a gente leu o cenário, falou: Shirley, você vai conseguir isso. Dói, você tem uma expectativazinha, né? Claro, mas somos seres humanos. Exatamente. Mas eu estava ali, pé no chão, porque eu fui preparada. Agora, se eu tivesse aquela ilusão, você vai ganhar, isso, aquilo, não. Eu acho que eu ia me frustrar muito. Mas eu fui muito preparada, eu fiz terapia durante. Então, assim... Fundamental. Eu falo que terapia, gente, é fundamental para todo mundo. Façam. Se você não tiver mentoras, façam terapia. No meu caso, eu tenho terapia e mentoria. Eu sempre falo isso aqui, que terapia é um cuidado, um autocuidado fundamental pra gente, né? E todo mundo, de várias pessoas que sentam aí nessa cadeira de vários setores, várias áreas completamente diferentes, todas, né, de alguma forma ou de outra, reconhecem a importância disso no sucesso do trabalho delas. Exatamente. E pretende seguir na carreira de política? Mas não, agora... Hoje eu posso dizer que não. Pode ser que aconteça alguma coisa no futuro? Sim, porque ao futuro Deus pertence. Mas hoje não, Márcio. Não. Quer ser só, por enquanto, colunista do Jornal Tempo Betim. Colunista, ajudar mulheres, impulsionar mulheres, né? Trabalhar muito com empresários, que o meu sucesso é ver mulheres tendo sucesso. E o que é pra você, e essa experiência sua trabalhando com essa mulherada toda, o que é ter sucesso no empreendedorismo? Primeiramente... Que muita gente acha que é só a grana, né? Não. Ela destravar, é aquilo que eu falei. Ela precisa destravar, se reconhecer, se amar, se aceitar. Porque hoje as mulheres estão doentes emocionalmente, não só as mulheres, né? A população no geral, mas as mulheres mais por causa da pressão, né? Da sociedade, a pressão de conseguir fazer tudo, tendo dupla, tripla jornada, mas elas se amarem. Eu consegui mostrar o potencial, o valor que elas têm, porque eu falo que eu toco na alma das mulheres. Então, esse sucesso vem além do dinheiro, delas terem equilíbrio. Ontem mesmo eu mostrei num vídeo que ser uma empresária bem-sucedida é ter equilíbrio com as pessoas que você ama, tempo de qualidade para você estudar, cuidar do seu corpo, da sua alma e da sua mente. Então, não adianta ter dinheiro e tá toda destruída emocionalmente. Vou te contar um caso. Eu conheci uma pessoa, que obviamente a gente não vai falar o nome, de Betim, que foi uma mulher que teve uma vida muito, muito difícil mesmo, do ponto de vista financeiro, começo de vida. Começou a trabalhar para uma pessoa, esse patrão dela se separou, os dois se envolveram, ela acabou casando com esse patrão. O relacionamento não deu certo, mas ela sempre trouxe, como você, desde criança, o empreendedorismo junto.
como a principal bengala, vou usar um termo ruim, mas só para você entender, como a única forma dela conseguir sair daquela situação. Então, as chances as oportunidades foram chegando e ela foi abraçando isso. E muitas das vezes negligenciando o principal, que era a saúde dela. É o que mais acontece. Anos depois, já bem sucedida, com vários empreendimentos, ganhando um faturamento mensal tranquilo, ela resolveu parar. Vou parar. Vou morar perto da praia, morou perto da praia, e depois um dos empreendimentos dela estava dando certo, tava com um problema, ela voltou para poder consertar, né? Botar o dedo dela lá, corrigir o problema, ela corrigiu, obviamente, o empreendimento bombou, cresceu, e ela descobriu que elas estavam realmente com um problema de saúde sério. E ela acabou sendo internada e ela veio a falecer. E basicamente o raio-x é o seguinte: ela deixou a saúde dela em segundo plano. E aí, diante desse histórico que eu estou te contando, você também deve conhecer vários outros. Sim. Como que você conversa com essas mulheres que muitas das vezes empreender é a única saída de sobrevivência? Não é um hobby. Não é eu quero empreender, eu quero abrir uma loja com todo o mérito, e sem desmerecer quem faz isso, porque que mais pessoas tenham essa oportunidade de poder fazer dos sonhos delas uma realidade. Mas a realidade do nosso país não é assim. A maior parte dos empreendedores empreendem para sobreviver. Empreendedor de sobrevivência. O que você fala para essas mulheres que, muitas das vezes, elas cuidam do marido, cuidam dos filhos, dos pais, do trabalho, dos funcionários. Exato. Lidam com os problemas dos filhos dos funcionários, das famílias dos funcionários, mas elas mesmo, elas esquecem delas. O que você fala para essas mulheres? Voltar o amor para elas. Ter amor próprio. Porque o que adianta você cuidar de todo mundo e na hora que sua saúde cair, quem vai cuidar deles? Que você cuida e não se prioriza. Primeiro, voltar o amor para você. Porque o nosso principal amor tem que ser a nós. Porque quem não se ama em primeiro lugar, ele vai fazer tudo pro outro para não encarar o problema dele. Então, a mulher que está fazendo tudo isso e não faz por ela em primeiro lugar, ela tem um problema emocional muito grande que ela não quer encarar de frente. Porque isso nos revela o quê? Cuidar do outro é mais fácil do que encarar meu problema. Então, ela deixa isso, só que o corpo padece. E na hora que padece, pode vir a óbito, como você falou. A conta chega. Chega, e chega forte. Então, queira encarar as dores que te impedem de cuidar de você. É muito importante que a mulher cuide dela, tenha um amor próprio. Se olhe no espelho, profetize para você que você é linda. Isso é importantíssimo. Todas as minhas mentoradas têm um trabalho, um dever. Olhar no espelho todos os dias por 5 minutos e falar palavras de afirmação. Porque é fundamental. As mulheres esquecem. Claro que os homens também, mas as mulheres o peso é muito maior. Né? Não tem como comparar, né? É maior. Traga palavras, para de te criticar. As mulheres se criticam muito porque a outra vai julgar. Então, traga amor próprio. Olhe no espelho. Fale palavras de bênção, profetize palavras boas para você. Então, quando elas voltarem o amor para ela, isso você pode ter certeza que ela vai ter esse direcionamento com equilíbrio. Ela vai cuidar dela primeiro, estar bem primeiro para cuidar do outro. Porque senão ela não está querendo encarar o problema dela. É aquela mensagem, né? Quando a gente entra no avião, máscaras cairão, primeiro você coloca em você, para depois colocar no outro. Exatamente. É um pouco isso, né? Exatamente. Mas vamos falar, chegamos na nossa reta final do nosso bate-papo, ainda tem mais conversa ainda, peraí. Vamos falar sobre a sua experiência como colunista, né? Você está com a gente lá na sua coluna. Fala um pouquinho dela, como que foi o convite, do que você fala, conta um pouquinho da história da coluna que chegou até você. A coluna veio... Você já tinha sido colunista antes do jornal, não tinha ou não? Antes da eleição, sim, né? Aí eu tive um tempinho... Teve que parar pela questão legal mesmo. E aí, depois, a gente retornou, principalmente depois do Grupo Impulsionar, onde eu via necessidades ali das mulheres, e eu vim trazendo temas para empresárias, tudo dentro de um empreendedorismo. Então, eu trago sempre temas relevantes, temas, por exemplo, o que vai afetar a Copa junto com o comércio?
né? Porque tem gente que não percebeu que esse ano é um ano desafiador. Então, eu trago sempre temas que vai agregar aquela mulher que realmente tem interesse, porque tem gente que pede, e na hora que você traz o tema, seja no evento, seja na coluna, a pessoa não lê, né? Tem gente que gosta, céus, só reclamar. E para aquelas mulheres que realmente querem, sempre tem temas bem importantes dentro do empreendedorismo, temas para ela despertar e fazer o seu negócio faturar mais. Você prioriza, então, assuntos que estejam bem ligados mais próximos mais delas, próximos, assim. Bem pode até ser uma coisa igual realidade. a Copa. A Copa é um assunto geral, que abrange todo mundo, impacta praticamente todo mundo, mas a partir do ponto de vista da mulher empreendedora. Da mulher, porque se você não se prepara o seu comércio, o seu empreendimento para a Copa, vamos lá, vão ser vários, é um ano de eleição, um ano de Copa. Então, o pessoal tá desligado. Então, você tem que fazer uma programação antes, ligando a Copa. Por exemplo, uma mentorada minha, eu falei com ela, vamos lá fazer um Botox, junto com a Copa. Vamos lá, você quer estar linda na Copa? Prepare, então, faça o seu Botox. Então, algo sempre ligando, não perdendo o time da Copa, mas trazendo para elas. Por quê? É um ano desafiador. Se você não tiver essa estratégia de sempre estar ligando um assunto atual com o empreendedorismo, o seu faturamento vai cair. E você traz histórias, assim, experiências reais de gente que convive, mentoradas, colegas? Não, eu trago temas, né, baseados em estudos, mas mostro o que você pode fazer. Nunca trouxe nada real, não. Quem sabe a gente pode estar aí. E de repente pegar, né? Pensar trazer um gostei case. Da ideia. Legal. Um case. De alguém que já passou, que já tá com resultado legal, que já tem o que contar. De repente é legal Gostei. fazer. É legal. Tá vendo? A gente gostei muito, hein, gente? Ó, anota aí. Quem sabe vai vir um novo formato. Você se sente pressionada pelas redes sociais? Sim. Você sente que você tem que ser sempre perfeita? Tanto do ponto de vista estético, que é uma cobrança, muito. Também do ponto de vista do que dizer, do que falar. Isso, qualquer pessoa que está, né, na rede social hoje é cobrado. Principalmente quando você se torna referência naquele assunto. Então, quando eu era referência de moda, era muito mais cobrada do que hoje, né? Apesar que as pessoas ainda me têm a Shirley como referência de moda. Eu acho que isso não vai acabar nunca, né? Foram 17 anos de noni, fora que eu comecei a vender roupa aos 9 anos. Então, assim, eu sempre fui muito cobrada. E eu tenho muito cuidado ao falar as coisas na rede social. Porque eu já fui massacrada uma vez. E acontece, né? E acontece. E como que você fez para resolver isso? Para lidar com essas questões mais delicadas, assim? Eu resolvi esquecer isso da minha vida. Eu resolvi apagar e eu entendi que a dor da pessoa que fez isso comigo não era minha, era dela. Então, cada um dá o que tem. Você está falando especificamente daquele episódio das blogueiras, da Infoflu? Sim. O que você aprendeu com aquela história, Shirley? Aquilo só me mostrou que cada um dá o que tem. As pessoas interpretam como querem. As pessoas, você fala uma coisa, ela entende outra. Então, hoje, como mentora, eu falo que eu posso falar um não para você e ele soar um sim. Agora, se você tiver mal, aquele não, ele vai te fazer tão mal. Então, assim, o que eu aprendi foi, cada um interpreta de acordo com a dor que ele tem. Então, isso para mim foi essencial. E aí você toca a sua vida sempre com esse olhar, né? Pensando que, E outra, eu segui minha vida, tentaram me prejudicar com todos os parceiros, mandaram mensagem para todos os meus parceiros. Porque na época realmente foi uma polêmica muito grande. Hoje já passou. E eu não perdi nenhum parceiro na época. Eu continuei com o parceiro que eu tinha 1 ano e falou assim, Shirley, eu te conheço há muitos anos. Né? Então, quem me conhece sabe da pessoa que eu sou, da índole que eu tenho. Então, eu tive loja há 17 anos, eu nunca tive um problema. Nunca tive problema muito com funcionário. Muito pelo contrário, tá cheio de mentorada. E se você tivesse problema, você não ia ter mentorados, né? Então, ninguém ia acreditar. Exato. Então, assim, eu tirei isso de letra. Foi uma coisa que, na época, realmente doeu. Porque você não espera uma coisa que você nunca fez. Dói.
espera aí, o que estão falando? Eu fiquei assim, chocada, porque isso nunca aconteceu. Porém, a dor está no outro. Um sim para uma pessoa, às vezes pode soar um não, né? E como eu te falei, tudo depende da dor do outro. A gente na vida também, a gente nem sempre recebe sim, né? A gente recebe uns não também, gente, acontece, Quantos né? não eu já recebi? Mas porém não existe. E vai continuar recebendo. Não houve o vida, não. Né? Na verdade, não houve o que aconteceu, né? Então, assim, isso me chocou, né? E isso também me aconteceu na campanha, com pessoas, assim, que eu falei, não, mentira, você não falou isso, você não tá fazendo isso, né? Então, assim, pessoa que era do meu convívio direto, que eu tinha maior carinho, tava ali sempre, e a pessoa fez uma coisa que eu não acreditei. Então, assim, não diz sobre mim. A minha índole é essa. Sim. Sou uma pessoa super alta astral, espontânea. Quem me conhece de perto sabe que eu sou a mesma que eu sou na rede social. Eu sou uma pessoa assim. Então, assim, quem me conhece sabia, me apoiou muito. E continua te apoiando. Graças a Deus. Planos para 2026, essa reta final de 2026, o que tá vindo aí por aí? Tem novas datas de impulsionar? Tem alguma coisa chegando por aí? Conta pra gente. Esse mês. Dá pra adiantar? Claro. Esse mês, dia 18, teremos o próximo Impulsionar, que vai ser incrível. Além de network, uma palestra de muito conhecimento, teremos uma noite de fundir. Nesse frio, rodízio de fundir, hein? Delícia. E também teremos, quem sabe terei você no próximo evento de Mulheres que Impulsionam. O troféu gente, Mulheres que Impulsionam de luxo. Betinha. Tá vendo aí? Novembro. Uai, gente, ó, se liga aí. Vamos, a gente vai conversar. Novembro. Estarei lá para prestigiar. Esse ano eu quero o Marcinho comigo. Estaremos lá. Amor, me deixa suas redes sociais. Para quem ainda não sabe, quem ainda não está ciente, é onde as pessoas te encontram, né? Contatos. Exatamente. É shirleymiranda.mentora. Tá? Esse Miranda.mentora. No Instagram, TikTok. No Instagram. Shirley, com I, porque eu sou aquela brasileira. SHI, né? Isso mesmo. Shirley Miranda. Tá escrito aqui embaixo. Mentora, gente. E no TikTok é Shirley Miranda 43. Arrasane. Meu bem, desejo toda a sorte do mundo pra você. Muita luz, muitos projetos legais, pessoas legais pra se conectar, pra fazer a diferença. Pautas legais, colunas cada vez mais interessantes e muito sucesso para você. Vida longa ao seu trabalho para impulsionar e ainda encantar mais. Essas mulheres empreendedoras. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando. Espero que muitas mulheres vejam e estejam cientes de gostar delas, me amar. E obrigada por me dar essa oportunidade para falar para tantas pessoas assim. Imagina, eu que te agradeço. Vamos bater um brinde aqui. Uhul! Essa canequinha é sua, você sabe. Bom, aqui ó, nós vamos nos despedir, né, deste mais um Betim Cash. A gente volta na próxima terça-feira, 7h aqui no YouTube, com mais um bate-papo interessante com gente bacana da nossa cidade que vai te inspirar. Para acompanhar as nossas notícias, é lá no nosso portal, otempobetim.com.br, o nosso Instagram, que é o @otbetim, e aqui no YouTube, além da nossa edição de toda sexta-feira, com as principais notícias da semana, as novidades que você não pode perder. Para ouvir esse episódio, também tem os tocadores de áudio, Deezer, Spotify, pode correr lá que você vai encontrar. E também para maratonar este e todos os outros episódios do Betim Cash, tem duas formas, aqui no nosso canal, no YouTube, e também no nosso portal. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua paciência, a sua audiência, a gente volta na semana que vem com mais um bate-papo aqui no Betim Cash. Beijo, tchau!